E eu sei que muitos de nós passamos dias difíceis ao longo desse período de isolamento, a saudade dos irmãos, o desejo de estar de volta à igreja, e hoje a nossa ansiedade se alivia. Temos a alegria, o prazer de estarmos aqui unidos entre irmãos na presença de Deus. Eu havia pensado em pregar a vocês retirando a máscara, mas a equipe técnica me disse que a minha voz está bem nítida, está bem clara, então vou seguir o protocolo aqui também, tá bom? Vamos pregar aqui usando a máscara. Eu vou convidar você a abrirmos a palavra de Deus nesse momento, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. E nós faremos aqui a leitura de alguns versos muito importantes. Acompanhe você. Saiba que quando a palavra de Deus é aberta, Deus fala a nós. Então vamos ouvir. A partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habitam no meio de uma geração de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e me disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que texto maravilhoso! Isaías devia ser um jovenzinho ainda, quem sabe ali próximo aos 20 anos de idade. E ele naquele dia, naquele momento, ele estava na entrada do templo. Por que vamos à igreja? Por que Isaías foi à igreja naquele dia? A razão principal de estarmos na igreja, de irmos à igreja, é para adorar a Deus. É para termos um encontro pessoal com Deus. É para ouvirmos a voz de Deus. É para louvarmos o seu nome. É para que Cristo possa perdoar os nossos pecados e abençoar a nossa vida. É claro que há outras razões também paralelas a isso. Nós vamos à igreja para rever os irmãos, para nos confraternizarmos, para trocarmos experiências, para testemunharmos, para nos unirmos, nos fortalecermos e principalmente para cumprirmos a missão de levarmos a esperança, a salvação para muita gente, de anunciarmos o reino de Deus. O cristão fiel, remanescente para os últimos dias da história desse mundo, ele aguarda a bendita esperança da volta de Jesus. Mas ele se prepara para esse dia. E ele também anuncia para que outros possam conhecer, escolher, se decidir e também estar preparados. E assim a família de Deus cresce. E assim, quando Cristo voltar a essa terra, encontrará um povo fiel, preparado, decidido a viver a eternidade. O reino de Deus é para quem quer, é para quem escolhe, para quem decide, para quem acredita na graça, na justiça e na misericórdia de Deus. O reino de Deus é para você, é para cada um de nós. Isaías foi ao templo, estava ali no pórtico, na entrada do templo.
E certamente ele foi ali para buscar a Deus, para ouvir a voz de Deus, para ter o seu encontro com Deus. E quando uma pessoa, na sinceridade do seu coração, ela vai ao encontro de Deus, certamente ela o encontrará. Certamente ela ouvirá a voz do Senhor. Será influenciada por Deus, pelo céu. E estando ali na entrada do templo, Deus deu uma incrível, uma poderosa visão profética para o jovem Isaías. Ele encontrou o que ele queria. Ele recebeu Deus. Ele recebeu a revelação que vem do céu. E ele diz que foi no ano da morte do rei Uzias, aproximadamente o ano 605 a.C., foi quando isto aconteceu. A mesma visão de Isaías, a visão do trono, do santuário celestial, o lugar onde Deus habita. E o lugar onde Deus habita é o céu, o paraíso. O céu é o lugar onde nós podemos desfrutar da presença de Deus. E ele teve esta visão celestial. Um dia o céu vai ser aqui na terra, porque o trono de Deus será transferido para a terra. Aqui será o paraíso, um lugar perfeito, maravilhoso, lindo. E o que torna esse lugar tão especial é Deus. Estarmos face a face com Deus. Um dia teremos esse privilégio. E esta mesma visão, a visão do trono, também teve o apóstolo São João, lá na ilha de Pátimos. Registrada essa visão ali nos capítulos 4, 5 de Apocalipse, a visão do trono. E a Bíblia nos diz então que Isaías, ele viu Deus no seu trono, rodeado de anjos. Os serafins, que são os anjos que têm 6 asas, estavam ali voando ao redor do trono de Deus. E eles cantavam em adoração: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que coisa maravilhosa. Um momento de adoração. E vendo Deus sendo adorado pelos anjos, influenciado pela visão de Deus, sua majestade, seu poder, sua glória, sua santidade, nós realmente nos comovemos na presença de Deus. Uma pessoa que passa algum tempo com Deus e depois se levanta para continuar suas atividades diárias, ela transmite isso através do seu olhar, do seu semblante. As pessoas podem olhar para aquela pessoa e perceber: essa pessoa está especial, está diferente. Ela parece que acabou de ter o seu encontro com Deus. Uma influência que perdura ao longo de todo um dia. Que coisa linda. Eu posso imaginar Isaías, nesse momento, tendo uma visão profética, recebendo de Deus a revelação, contemplando a glória do Eterno, assentado sobre o seu trono ali, no santuário do céu. Eu posso imaginar o benefício disso, a influência disso em sua vida, no seu semblante. A primeira visão de Isaías, então, a visão do trono, o levou a ter 4 visões interligadas e específicas. A primeira é contemplar a glória de Deus. Onisciente, onipotente, onipresente, o Eterno, o Senhor dos exércitos. Ele é maior que tudo. Ele é tudo para mim e para você. Ele é maravilhoso. Ele é muito grande. Ele é tudo para nós. Sem Ele nós não chegaríamos a lugar nenhum, não seríamos nada. Tudo o que sou, devo a Deus. Sou dele. Cada um de nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso Criador, o nosso mantenedor de vida, o nosso Redentor. E quando nós contemplamos a glória de Deus, imediatamente nós temos uma segunda visão, dentro dessa visão macro, que é o trono de Deus. E Isaías, ele diz que no momento que ele contemplou a pureza, a santidade de Deus, ele agora teve uma visão de si mesmo, onde ele viu o quão pecador ele é, o quão frágil
ele realmente se encontrava carente, dependente de Deus. Quando nós contrastamos a santidade de Deus com a nossa pecaminosidade, nós sentimos o quanto estamos perdidos, o quanto somos defeituosos, o quanto precisamos do poder de Deus para que sejamos perdoados, para que sejamos transformados. Olhe para Deus e você vai ver o quanto você é pecador, o quanto estaria perdido sem Ele. E quando você reconhece a sua imperfeição, o seu pecado, a sua necessidade de ser salvo, resgatado, transformado, você passa a ter uma outra visão, uma terceira visão dentro dessa grande visão do trono de Deus, que é a visão do perdão de Deus. A Bíblia nos diz que nós todos pecamos e somos ou estamos destituídos da glória de Deus. O nosso destino seria sofrer nessa vida, lutar, passar por decepções, dificuldades. As consequências do pecado nos rodeiam a cada momento, as tentações, as pressões dessa vida, as calamidades, as epidemias e tudo mais. E o nosso destino seria sofrer e no final morrer para nunca mais existir. Mas a Bíblia nos diz que Deus enviou Jesus Cristo a esse mundo, o Salvador, o Redentor. E Ele veio para dar a sua vida em resgate de todos nós. Então, quando eu enxergo a minha perdição, a minha pecaminosidade, logo Deus me faz compreender a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua salvação. E Isaías, então, que viu a santidade de Deus, que viu a sua condição de pecador, desesperadora, ele passa a enxergar a esperança. Mesmo assim, Deus me ama. Deus tem um plano para a minha vida. Tem um chamado para mim. Quer me perdoar, me resgatar. Quer me fazer andar ao seu lado. Viver uma jornada de vitórias na experiência cristã. Deus quer me fazer uma pessoa melhor amanhã do que eu sou hoje. E Deus quer me dar a vida eterna. Porque o sangue de Jesus é precioso para lavar todos os meus pecados. Por mais terríveis que possam ser ou parecer, o sangue de Jesus pode me limpar, pode me lavar, pode me curar. Que coisa maravilhosa! E quando você tem uma visão correta de Deus, uma visão clara de quem você é, e uma visão cheia de amor, misericórdia, graça e esperança do perdão e da salvação de Deus, a paz de Deus inunda o seu coração. Enche você de alegria e de esperança. Eu posso imaginar o semblante de Isaías ao longo desse processo, desta visão macro, com essas partes aqui que nós acabamos de mencionar. A alegria, a paz, esboçada no seu olhar. E aí tudo isso levou Isaías a ter uma visão, ou a quarta parte dessa visão, que é a visão do seu serviço, a visão do serviço de Deus. Depois de contemplar a glória e a santidade do Senhor, depois de reconhecer o quanto sou carente e dependente do perdão de Deus, depois de contemplar o perdão que o alcançou, ele agora passou a enxergar a sua missão, o seu serviço. E ele disse, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías viveu um período muito difícil na sua história. O reino do norte, as 10 tribos do norte, já haviam enfrentado a invasão dos assírios, o cativeiro, a dispersão por muitas partes. Samaria havia sido sitiada, tomada, e as mensagens proféticas dadas para o povo do reino do norte, do reino de Israel, estavam agora necessitadas
de serem repetidas por Isaías no Reino do Sul, Jerusalém e Judá. Porque a mesma ameaça de cativeiro também os rondava, também estava sobre eles. E vocês sabem que assim como houve o cativeiro assírio para o povo de Israel, em 721, houve também o cativeiro babilônico para o povo de Judá, em 586. Isaías estava ali entre uma coisa e outra, entre um cativeiro e o outro. E a sua missão era levar a palavra de Deus, advertir, mas também apresentar a esperança para aquele povo. Esta era a sua missão. O rei Uzias foi um grande rei por um bom tempo. Dizem os estudiosos que o rei Uzias, ele conseguiu quase que repetir aquela prosperidade, aquele crescimento, aquele desenvolvimento que houve em Israel durante os dias de Salomão. Não na mesma proporção. Guardadas as proporções, o reino de Israel estava crescendo durante o período do rei Uzias, crescendo materialmente, prosperando. Mas à medida que esse rei se distanciou de Deus, se separou de Deus, o reino começou a declinar, principalmente no aspecto espiritual. O crescimento, o desenvolvimento, ele é importante em todas as áreas da vida. Mas a base, o mais importante, o primordial, é a espiritualidade. E quando um homem se afasta de Deus, ele deixa de ser abençoado. Ele deixa de ser bênção. Quando um homem se afasta de Deus, ele deixa de ser feliz. E ele deixa de fazer felizes as pessoas que o cercam. E foi isso que aconteceu com o rei Uzias. Ficou enfermo, gravemente enfermo, e morreu. E Isaías precisava agora juntar os cacos. Um povo idólatra, um povo imoral, um povo rebelde, um povo distanciado de Deus, com a ameaça de um cativeiro que os rondava. Isaías precisava agora chegar ao coração desse povo. Sua missão não seria fácil. E ele precisava ter o seu encontro com Deus, compreender o seu chamado que vinha de Deus, entender a sua missão. E Deus ainda lhe disse: Isaías, não vai ser nada fácil, Isaías. Muitas vezes você vai falar, você vai advertir, você vai admoestar, você vai apresentar o plano, a esperança, e o povo vai parecer que ouve por aqui e dissipa pelo outro lado. O povo muitas vezes não vai dar ouvidos, não vai dar atenção. Você vai perceber que nem sempre sua mensagem, a sua ação vai produzir repercussão positiva. Toda iniciativa produz reações. Essas reações podem ser positivas ou podem ser negativas. E Deus mostrou para Isaías que muitas vezes as reações seriam negativas. Mas Deus mostrou para Isaías o futuro. Ele disse: Isaías, não desanime, confie em mim. Sou eu quem estou fazendo o chamado. Eu estarei com você. Eu empoderarei você. E note, você já viu, Isaías, quando alguém corta uma árvore? Ou quando alguma coisa acontece, destrói uma planta? Você já viu, Isaías? Fica só um toquinho ali. Mas quando esse toquinho é regado, é cuidado, é cultivado, surge desse toco um broto, um renovo. E este broto é capaz de se tornar novamente uma grande árvore. Eu me lembro quando eu tinha, na fase juvenil, eu tinha em casa ali uma árvore, chapéu de sol. Uma árvore que costuma ter nas áreas de praia. Produz uma bonita sombra. E nós gostávamos da sombra daquela árvore, que ainda era uma árvore jovem, uma árvore ainda pequena. E nós tínhamos um cachorro lá que era muito bravo e muito bagunceiro, estragava as coisas. E um dia nós saímos de casa para um passeio num parque
E quando chegamos à tarde, a árvore estava toda arrebentada, toda estragada. Meu pai ficou triste, nós ficamos tristes ali. E meu pai pensou, bom, vou cortar a árvore, né? A árvore está toda destruída, cortou a árvore. E ficou um toco lá. E passaram os dias, nós jogávamos água, nós punhamos um pouquinho de adubo e surgiu neste toco um broto. E com o tempo passando, esse broto voltou a formar uma nova árvore. Olha que coisa linda. Foi isso que Deus mostrou para Isaías. E ele disse, Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse, Senhor, estou pronto, estou preparado. Depois de contemplar a sua glória e santidade, depois de ver o quanto sou pecador, mas quão grande é a tua graça e o teu perdão, Senhor, eu sinto prazer, a alegria, a satisfação, a convicção de dizer para o Senhor, eu estou aqui, envia-me. Amém. Esse texto que nós estudamos nessa manhã, ele também nos mostra o trabalho da divindade. Aqui nós temos Deus o Pai, temos Jesus Cristo e temos o Espírito Santo agindo aqui, no texto de Isaías capítulo 6. Não é à toa que a gente ouve a expressão ali, santo, 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 né? É uma forma hebraica de se expressar ou de se afirmar uma verdade, uma informação. Mas o curioso, inclusive, é que não são 4 vezes, não são 2 vezes, né? São 3 vezes ali. Ah, mas a linguagem hebraica tem essa cultura de 3 vezes. Tem, e por que ela tem? Por que ela tem essa cultura? Mas o apóstolo Paulo e o próprio Jesus nos deram essa dica. Na verdade, quando nós lemos esse texto de primeira vista, nós pensamos assim, é Deus o Pai que está lá no trono e é Ele que está falando. Mas aí nós vemos Jesus e o apóstolo Paulo dando outras informações. O apóstolo Paulo nos diz que quem proferiu ali foi o Espírito Santo. Aliás, foi Jesus. E o próprio Senhor Jesus diz que quem fez a declaração, quem proferiu as palavras, foi o Espírito Santo. Então a divindade, Deus o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo estiveram presentes aqui, nesta visão, nesta revelação e nesta mensagem. Sabe, querido, nesta manhã, Deus convida você a olhar para Ele, a contemplar a sua glória, a desfrutar da sua presença. E se você assim o fizer, se você estiver tirando proveito disso, você compreenderá o quão pecador e perdido você está. Mas imediatamente você olhará para a graça, para o perdão de Deus. E seu coração se encherá de paz, de alegria, de certeza, de convicção da vida eterna. E isto o impelirá a enxergar o serviço de Deus. E você poderá ouvir a voz de Deus no seu coração dizendo, e aí, quem que eu vou enviar agora no século 21? Na pós-modernidade? Mesmo durante a pandemia? Quem eu vou enviar para levar a esperança? Para anunciar o reino, a salvação? E você não conseguirá ter uma outra experiência do que dizer, Senhor, eu estou aqui. Envia-me a mim. E isto será por amor, por gratidão, pelo privilégio de participar das alegrias de Deus. Deus não precisaria usar você. Ele poderia usar os anjos e até mesmo os meios sobrenaturais. Mas Ele usa você pelo seu próprio crescimento, pela sua própria felicidade, dando a você uma oportunidade de desfrutar das alegrias e das realizações de participar do projeto de Deus. Foi para isso que eu vim aqui nessa manhã, para ter o meu encontro com Deus. Eu estou certo de que eu o encontrei. Que Deus abençoe a você também, que encontrou a Cristo, que conseguiu ter uma visão da sua santidade, da sua condição de pecador, do perdão de Deus e do serviço. Que Deus nos abençoe. Nós queremos